que se cumpre a sexta praga, que é a mais difícil de explicar, mas eu vou explicar nos mínimos detalhes aqui. Qual é a sexta praga? É a mais difícil de explicar, mas presta bem atenção que vai ficar bem claro. Explicar é fácil, às vezes é difícil de entender. Presta bem atenção. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Vou explicar versículo por versículo. Queridos, eu já vi livros de bons amigos meus dizendo que o secamento do rio Eufrates é o secamento literal do rio Eufrates, lá no Iraque, para preparar o caminho dos reis que vêm do Oriente, do Leste ou nascimento do Sol. São palavras, são frases sinônimas. Então, sairiam de lá para atacar o quê? Jerusalém. Presta bem atenção, queridos. Qual é a grande chave para entendermos o Apocalipse mesmo? O Antigo Testamento. Houve alguma ocasião no Antigo Testamento que o rio Eufrates secou? Sim ou não? Sim. Houve sim. O rio Eufrates corre até os dias de hoje. Passa por 3 países, mas a maior extensão dele corre no moderno Iraque. Até os dias de hoje, o rio Eufrates corre ali. O rio Eufrates banhava a cidade de Babilônia. Os muros de Babilônia foram construídos sobre o rio Eufrates. O rio Eufrates passava por baixo das muralhas de Babilônia. Quando os medo-persas cercaram Babilônia, eles não tinham como invadir a cidade. Aliás, queridos, a estratégia de combate normalmente era a seguinte: não só em relação aos medo-persas invadindo Babilônia. Ao longo da história, em muitos casos, a estratégia era a seguinte: o exército inimigo chegava e cercava a cidade. Na uma grande parte dos casos, as muralhas eram intransponíveis. No caso de Babilônia, eram intransponíveis mesmo. Sobre os muros de Babilônia, os historiadores afirmam, sobre os muros, andavam de 7 a 12 carruagens, uma ao lado da outra. Sobre a largura dos muros. Você pega as 7 a 12 carroças, coloca uma do lado da outra e anda por cima do muro. Essa era a largura dos muros de Babilônia. Os muros eram intransponíveis. Então, os medo-persas cercaram a cidade, pensando assim: vamos esperar acabar a comida, acabar os suprimentos, acabar a água. O que acontece? Ou eles saem para lutar, ou eles se rendem. Normalmente essa era a estratégia, entenderam? Cerca a cidade, as pessoas dentro da cidade ficam ali, uma semana, um mês, 2 meses, acabou a comida, acabou a água, eles têm que sair, fazer o quê? Ou sair para lutar, ou o quê? Ou se entregam. Só que no caso de Babilônia, a estratégia não ia funcionar. Por quê? Primeiro, eles tinham água para sempre. Até os dias de hoje o rio está correndo ali. Tinham estoque de alimentos para meses e meses. Mais do que isso, eles tinham plantações dentro da cidade. Tanto é verdade que em cima do muro, os soldados de Babilônia jogavam um franguinho assim lá para os soldados, os medo-persas. Está com fome? Olha um franguinho para você. Zombando. Só que 150 anos antes de Ciro, o grande conquistador, nascer, 150 anos antes, Deus chamou a Ciro pelo nome e disse como Ciro iria invadir o quê? Babilônia. Ao grande cilindro de Ciro, lá no Museu Britânico, em Londres. Nesse cilindro está escrito como foi que Ciro invadiu Babilônia. O que ele fez? Ele desviou o curso do rio. Ele desviou o curso do rio Eufrates. E o leito o quê? Baixou. Quando o leito baixou, os medo-persas passaram por baixo da muralha. Quando passaram por baixo da muralha, havia uma segunda muralha que deveria estar fechada. Havia uma grande porta que deveria estar fechada, mas misteriosamente a porta estava o quê? Aberta. A profecia disse, Deus disse: eu vou secar os rios diante de você e vou abrir as portas que jamais se fecharão. Disse de quem? Ciro. 150 anos antes de Ciro nascer. Eles passam por baixo da muralha, passam pela segunda muralha, cujas portas estavam abertas,
e eles invadem o palácio na mesma hora, e que no banquete do rei de Babilônia, Deus escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Farsim. Pesado fosse na balança e achado em falta. Os medo-persas invadiram Babilônia. Queridos, por que que o rio Eufrates secou no Antigo Testamento? Hein? Para que os medo-persas invadissem Babilônia. Qual foi a consequência histórica da invasão medo-persa em Babilônia? A libertação do povo de Israel do cativeiro babilônico. Por que que o rio Eufrates seca nos últimos dias? Para libertar o seu povo. Entenderam? Agora vejam, não é o secamento do rio Eufrates, aqui é simbólica, os efeitos são literais, mas a linguagem é simbólica. Queridos, os reis que vêm do nascimento do sol, porque a profecia diz, a sexta praga, haverá o secamento do rio Eufrates, preparando o caminho daqueles que vêm, os reis que vêm do nascente do sol, do oriente, não é? Ou do leste, são palavras sinônimas. Alguns dizem, não, são os norte-coreanos que vão atacar Jerusalém, não são os chineses. Aí não, porque uma outra profecia diz que são 200 milhões de cavaleiros, então são 200 milhões de chineses que vão atacar Jerusalém. Queridos, e para atacar Jerusalém, vai ter que passar sobre o rio Eufrates. Então o rio tem que secar. Não precisa ser muito estudioso, não. Depois você pega, vai em casa, vê lá no Google, ou se você tiver um Atlas em casa, você pode pegar tanto os norte-coreanos quanto os chineses, para sair da China ou da Coreia do Norte, para chegar em Israel, há alguns obstáculos muito maiores do que o rio Eufrates. O rio Eufrates, queridos, na época da cheia, tem 150 metros de largura. Pergunto, no século 21, um rio de 150 metros de largura é obstáculo para um exército chinês atravessar, por exemplo? O que vocês acham, queridos? Hein? Na Segunda Guerra Mundial, quando os aliados atravessaram o Canal da Mancha, em alguns lugares, o Canal da Mancha tem mais de 40 quilômetros de largura, queridos. Foi um obstáculo para os aliados? Foi. Mas eles atravessaram o Canal da Mancha, sim ou não? Sim, 40 quilômetros. Isso há 60, quase 70 anos atrás. 7 décadas atrás. Pergunto, no século 21, um rio de 100, eu atravesso a nado. Atravessava, estou meio barrigudo. Bom, vai ser obstáculo para chineses atravessarem, queridos? Ou norte-coreanos? É claro que não. Então entenda uma coisa. Apocalipse 17:15. Águas em profecia significa o que mesmo? Povos, nações, tribos e línguas. Babilônia mística, o Estado do Vaticano, a Igreja Católica Apostólica Romana, a mãe de todas as prostitutas. Está em Apocalipse 17 isso. Ela recebe o quê? Apoio de todas as nações, tribos e línguas. O rio Eufrates simboliza povos, nações, tribos e línguas que sustentam Babilônia. Quando a quinta praga cai sobre Babilônia, povos, nações, tribos e línguas retiram o apoio de Babilônia. Entenderam, queridos? O secamento do rio Eufrates é a retirada do apoio humano à Babilônia. Preparando o quê? O caminho dos reis que vêm do nascimento do sol. Os reis aqui, queridos, não são chineses, coreanos, japoneses. Os reis aqui, há algumas interpretações. Muitos dizem que os reis são o Senhor Jesus e os anjos, que voltam do nascimento do sol. Bom, que é o Senhor Jesus, está claro. Queridos, o Senhor mesmo disse, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Quando o templo de Salomão foi inaugurado, a glória do Senhor veio da onde? Do leste, do oriente, do nascimento do sol. Entenderam isso, queridos? Então, os reis que veio do nascimento do sol é a volta de Cristo Jesus. Não é chinês, não é coreano. Entenderam isso? Mas quem são os reis? É o Senhor Jesus e são os anjos? Eu não creio assim. Eu entendo que os reis que vêm do nascimento do sol são Deus o Pai e Deus o Filho. Como é que é, pastor? Deus o Pai volta com o Senhor Jesus, volta. Há alguns quadros bem bonitos, né? Eu também uso. Mas entenda, com o Filho vem o Pai.
Leia depois do Apocalipse 6, e mesmo por ocasião do julgamento de Cristo, ele disse, vocês verão o Filho do Homem vindo em poder e grande glória. A destra de quem? De Deus o Pai. Em Apocalipse 6, os ímpios saem correndo, por ocasião da volta de Cristo. Eles saem correndo e dizem o quê? Aos montes e aos rochedos. Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. São duas pessoas. Porque chegou o grande dia da ira deles. É o Pai e o Filho voltando, queridos. Entenderam? Aí o antitrinitariano, aquele que não quer na Trindade esperto, pergunta, e aí, pastor Mota? Onde é que está o Espírito Santo nessa? Aqui na terra, meu irmão. Como eu expliquei ontem, você nunca vai estar sozinho. Você não sofre nenhuma das 7 últimas pragas, porque o Espírito Santo de Deus está o que? Te protegendo. O Pai e o Filho voltam. Quem está aqui na terra, queridos? Aquele que sempre esteve, desde o Pentecostes. Já esteve antes. Mas especialmente após o Pentecostes, a pessoa do Espírito Santo. Cristo volta. Essa é a ideia aqui. O secamento do rio Eufrates é a retirada do apoio humano na Babilônia.